Deus te abençoe. Não remova os limites. O que são limites? Segundo nos diz o dicionário, limites, linha que determina uma extensão especial ou que separa duas extensões. Veja a importância de um limite. E nós vemos a Bíblia dizendo, em Provérbios 22, 28, não remova os limites antigos que teus pais estabeleceram. O limite é o marco que determina, é uma linha que diz, isso pertence a esse, aquele pertence a outro. Vemos a própria natureza respeitando os limites que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o limite ao mar e ele não ultrapassará. Qual seria o nosso limite? Nós temos a palavra de Deus como uma linha, como nós vimos o significado da palavra limite, linha que determina uma extensão especial ou que separa duas extensões. Sabemos, por meio da palavra de Deus, até onde podemos ir. Sabemos, por meio da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Então, há uma linha que separa o certo do errado. E devemos respeitar esse limite. A palavra de Deus é para nós o absoluto, o marco. Ele demonstra, ele prova o que realmente até aonde aquele terreno vai e assim por diante. Paulo disse, se nós mesmos ou um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, não se pode remover os limites antigos estabelecidos pelos nossos pais. Há uma razão para isso. Eu estou com a mensagem 1, absoluto. O profeta diz, tem que chegar a um ponto onde a palavra de alguém é a palavra final. Amém. Eu me sinto muito bem agora. Glória, aleluia. Tem que ter algo que seja o ponto final. Eu estou tão feliz por isto. Agora há alguém que podia dizer é pecado ou não é pecado. Eu estou tão feliz por isso. Eu estou feliz por um absoluto. Veja que sem um absoluto as coisas viram bagunça. Veja então, ele diz, estou feliz por um absoluto. Sem argumentos, não precisa de argumentos. O juiz diz, falta, é isto, grave isso em sua mente, é uma falta, e prossiga. Quando Deus diz algo, é exatamente assim, não precisa de argumentos a respeito disto. Isto é o que é, ele disse assim, este é o absoluto do cristão, é assim se ele for um cristão. Deus diz, faça desse jeito, é assim que deve ser feito, sem argumento. Bem, diz, não é bem assim, nada disto. Deus disse assim, está definido. É o absoluto para o verdadeiro cristão. Quem respeita os limites estabelecidos por Deus são os filhos, são as filhas de Deus, são os cristãos, porque eles reconhecem o que realmente significa a palavra de Deus. Eles sabem que a palavra de Deus é a palavra final.
a Bíblia deva ser o nosso absoluto. É ela que nos dá o norte das coisas. É ela que nos instrui. É ela que nos diz até onde podemos ir. É ela que nos diz o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Então, devemos pôr toda a atenção no que diz a palavra de Deus. Não remova os limites, não ultrapasse, não avance se você não tem autorização da palavra de Deus. É muito perigoso. Quantas mortes têm acontecido, naturalmente falando, por mexerem no marco, por remover o limite, por causa da ganância, querer um pouquinho mais de terra. Quantas desavenças, quantos desentendimentos. Respeite os limites antigos estabelecidos por vossos pais. Quem são nossos pais na fé? Os apóstolos. Eles estabeleceram como foi o comportamento da igreja primitiva. Veja que Jesus disse a Pedro, sobre essa pedra que é a revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus deu a Pedro a chave do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. No dia do Pentecoste, ele ligou quase 3.000 almas. Aquelas almas que reconheceram a palavra e ficaram compungidas ao ouvir a palavra e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro simplesmente, tomado pelo Espírito Santo, disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não podemos mudar essa forma. Não podemos remover esses limites estabelecidos. Então, respeite a palavra de Deus, respeite os limites estabelecidos por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa esclarecer essas verdades em seu coração. Até nosso próximo momento, meditando na palavra. Se você deseja realmente servir a Deus, ser um cristão, viver uma vida que agrade a Deus, ainda não tomou a sua decisão, não deu esse passo e é da nossa região, entre em contato através desse telefone. E mesmo se não for aquilo que estiver a nosso alcance, indicar um pastor para lhe ajudar, lhe orientar, com muito amor estaremos fazendo. Deus abençoe. Também, se ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva. E até nosso próximo momento, meditando na palavra.